Continuamos o estudo de cinemática, pessoal. Só que a cinemática agora seria a cinemática vetorial. Lá na cinemática escalar, as três grandezas, deslocamento escalar ΔS, velocidade, aceleração, todas em função do tempo, aqui elas se tornam vetoriais. Então, portanto, a primeira grandeza que a gente vai aprender aqui é o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial, representado aqui por ΔR, ou em alguns casos, em alguns materiais didáticos, de D, com o vetor representando que é uma grandeza vetorial, ΔR ou D, com flechinha em cima para dizer que é uma grandeza vetorial, a gente precisa tomar cuidado, porque numa trajetória, por exemplo, assim, das posições, onde a gente marca aqui posição inicial, posição final, o deslocamento escalar é em cima da trajetória. Cuidado, ó. Olha o comprimento desse ΔS, que é o deslocamento escalar. Já o ΔR, vocês precisam tomar um cuidado. É um vetor, e vetor não é curvo. Então o vetor é do início ao fim. Olha o nosso deslocamento. O nosso deslocamento é ligar o ponto inicial ao ponto final formando um vetor. Olha o nosso ΔR. Então, se você pegar o comprimento dessa linha de ΔS aqui, é um comprimento muito maior que essa reta. Então, o que eu posso dizer é que o módulo de ΔR, ou o ΔR, ou seja, a intensidade ou módulo, é maior ou menor que o ΔS, é menor. O ΔS aqui é um comprimento maior que o ΔR. Então, portanto, quando que nós teremos os dois iguais? Quando a trajetória de repente é retilínea. Aqui eu tenho uma posição inicial, aqui eu tenho uma posição final. O ΔS está justamente nessa linha aqui, ó. Esse é o ΔS. E o ΔR também. Então nunca teremos um vetor ΔR, que é o deslocamento vetorial, maior que um ΔS. Então, de forma geral, o vetor ΔR tem sempre módulo ou intensidade menor ou igual a um ΔS. Quando ela é igual, quando a trajetória é retilínea. Tá ok, pessoal? Então, alguns casos aqui que eu gostaria de passar para vocês. Alguns casos de deslocamento vetorial nos movimentos circulares. Olha aqui os quadrantes de uma circunferência, que aqui eu marco uma posição inicial, aqui eu marco uma posição final. O ΔS é daqui até aqui. Então, portanto, esse ΔS é 1/4 do comprimento do perímetro do círculo. O ΔS seria, então, 2πr, que é o comprimento do círculo inteiro, onde R é o raio, 2πr, o perímetro de uma circunferência, só que é só esse pedacinho que eu quero, dividido por 4. Se eu tivesse dado meia volta, ou seja, minha posição inicial e minha posição final, o meu ΔS agora aqui seria 2πr dividido por 2, metade da volta inteira, dividido por 2. Já o deslocamento vetorial, precisamos tomar um cuidado. Não tem nada a ver com escalar. Olha o vetorial aqui, do início ao fim.
Esse é o vetor a ser encontrado em intensidade ou modo. Esse é o ΔR que eu quero. Ah, mas como calcular isso? Pessoal, como é vetor, é trigonometria. Então olha isso aqui, ó. Esses valores são raio, raio. Ou seja, forma um triângulo e ΔR é a nossa hipotenusa aqui. Então em qualquer 1/4 de volta, olha, o ΔR sempre vai ser a mesma hipotenusa de R com R. Então se eu fizer Pitágoras, o meu ΔR ao quadrado seria R ao quadrado mais R ao quadrado, que seriam 2R ao quadrado, o meu ΔR ao quadrado. Então quem seria meu ΔR? A raiz de 2R ao quadrado, que seria R raiz de 2. Vocês estão acostumados lá em trigonometria? R poderia formar um quadrado. R, a diagonal de um quadrado, lado raiz de 2. Aqui é mais direto, pessoal. Ó. Se você ligar do início ao fim, você tem o ΔR. Aqui não tem Pitágoras, não tem nada. Olha o tamanho desse ΔR. Seria o raio mais raio. Então seria o diâmetro dessa circunferência, que seria quanto? 2R. Olha a diferença entre ΔS e ΔR. O ΔR é tudo trigonométrico. O ΔS é escalar. Beleza, moçada? Por isso, um ΔR é um deslocamento vetorial. Olhem, por exemplo, uma volta inteira. A minha posição inicial está aqui. Se eu der uma volta inteira e chegar aqui, eu caminhei. Então, meu S final está aqui. Eu não fui e voltei. Eu percorri um sentido progressivo. Então, eu tive um deslocamento escalar, que é a volta inteira do πr, já que nós temos o raio. E o vetorial? Cadê o vetorial? Ah, mas é ligar um vetor do início ao fim. Só que o início ao fim está aqui. O início está aqui e o fim está aqui. Onde que eu vou ligar um vetor? Daqui aí mesmo. Então não tem vetor nenhum. Como que eu vou ligar um vetor, fazer um segmento de reta de um ponto até ele mesmo? Ou seja, esse deslocamento vetorial tem um módulo ou intensidade igual a zero. Já que o ponto inicial e o ponto final estão aqui, não formam vetor nenhum. Tá? Enquanto o deslocamento escalar existe. Vamos falar agora da velocidade vetorial, ou seja, a velocidade indicando uma direção e um sentido. Agora a gente tem que colocar que é um vetor V. Se eu tenho esse segmento aqui de reta para uma trajetória das posições, quando o móvel estiver passando por uma dada posição, por exemplo, S1, a sua velocidade está aqui, progressiva, por exemplo. Ou seja, esse é o vetor que indica o sentido e direção da velocidade desse móvel. Então, cinemática vetorial com velocidade vetorial. Ele está andando para a direita com esse sentido. Então, não pode misturar lá em cinemática, escalar, desenhar a flechinha. Aqui é vetorial. Então, esse é o sentido da velocidade vetorial desse móvel, na posição S1, num certo instante T1. Portanto, essa velocidade ela é sempre paralela, ou seja, tangente à trajetória. Paralela ou tangente a essa trajetória. Ah, mas se é uma trajetória curvilínea. Ótimo. Se ele estiver no sentido progressivo, olha aqui. Sentido progressivo, olha aqui o vetor. Só tangenciar, sair uma tangente na curva aqui, ó. Que seria, na lei de Newton, a última velocidade que ele teria seria a nossa inércia. Correto, pessoal? Então, nessa posição S1, esse móvel sairia em linha reta se ele continuasse o percurso. Como ele vai fazer uma curva, esse vetor ele vai variar a direção. Numa posição S2, por exemplo, esse vetor já variou a direção. Ó. Olha onde está aqui a próxima velocidade. Por exemplo, esse movimento ele poderia ser um movimento circular e com a mesma intensidade da velocidade. Ó. Ela não aumentou e nem diminuiu. Então seria um movimento circular feito de forma uniforme. Se essa velocidade tivesse aumentado, eu desenharia um vetor maior aqui. Então a intensidade aqui era menor, a intensidade é maior. O movimento circular, uniformemente variado e acelerado ou apenas acelerado. Se eu tivesse desenhado um vetor menor, seria um movimento circular e retardado.
A mesma coisa aqui. Um movimento retilíneo com a mesma velocidade, uniforme. E se fosse acelerado, eu desenharia essa velocidade um pouco maior. E se fosse retardado, eu desenharia esse vetor velocidade um pouco menor. Tá ok, pessoal? Então, sempre tangenciando a trajetória, né? Sempre raspando a trajetória, a gente desenha essa velocidade. Então, no movimento circular, por exemplo, se a gente for desenhar essa velocidade, no sentido anti-horário, olha aqui, ó. Guardem bem esse desenho, ó. Olha onde ela estaria em todas as posições sucessivas, olha. Olha o vetor velocidade em todas as posições sucessivas, tangenciando a trajetória. Nunca se esqueçam disso, olha. Ela vai mudando a sua direção. Aqui, no meu caso, eu não desenhei uma variação de intensidade. Então, esse movimento ele é circular e uniforme. Olha em todas as posições onde a gente representou a velocidade. É só você pegar um lápis ou uma caneta e ir raspando a curva que você vai vendo o sentido, ó, dessa velocidade. E como calcular essa velocidade vetorial? Simples. Velocidade escalar era o quê? Δs, Δt? Ótimo. A velocidade vetorial, o deslocamento aqui passa a ser vetorial. Então, continua metros por segundo. Tá? Então, na hora de calcular, ou você tira as flechinhas, né? Escrevendo o quê? No seu cálculo. V igual a ΔR sobre ΔT. Ou você escreve em módulo. Módulo de ΔR dividido por ΔT. Uma grandeza escalar não precisa colocar módulo em intensidade. Correto, moçada? Está aqui a nossa velocidade vetorial.